Boa tarde, professor. Meu nome é Júlia, sou da 117 e eu vim aqui gravar o vídeo da cruel pedagogia do vírus. Então, eu li todos os capítulos e escolhi o capítulo 3 e o capítulo 5. Então, vamos começar pelo capítulo 3, né? O capítulo 3, ele analisa todos os grupos que tiveram e que tem ainda, porque a quarentena não acabou, certas dificuldades, que apontaram certas dificuldades, certos grupos sociais, para completar a quarentena. Então, o primeiro parágrafo, ele fala sobre as mulheres. Ele fala sobre as mulheres que se encarregam de cuidar da casa, de limpar, de cuidar dos filhos e também tem um trabalho. Então, tipo, a mulher trabalha o dia todo, fica fora de casa e quando chega ela tem que cuidar dos filhos, tem que limpar a casa, porque os filhos passaram o tempo todo em casa. Como não tá tendo aula ainda, principalmente as crianças têm muita energia para gastar, então ficar presa dentro de casa não é muito bom para uma criança, né? Então ela vai acabar fazendo besteira, que é coisa de criança. Mas aí as crianças ficam o tempo inteiro dentro de casa e a mãe vai trabalhar e quando volta tem que arrumar toda a bagunça. É difícil. E normalmente, no caso, tem muitas mães solos, né? Que não tem condições de ficar cuidando do filho, tem que trabalhar para colocar comida em casa. É muito difícil essa questão. E com a quarentena também, uma coisa que o capítulo 3 também fala no começo, que é as brigas e as agressões, né? Aumentaram muito. É pelo fato de a família estar reunida 24 horas. Com o tempo vai desgastando a relação, né, da família. E isso só vai dando mais... só vai abastecendo mais certos tipos de acontecimento como agressão à mulher, feminicídio, que nessa quarentena aconteceu demais. Assim, antes da quarentena, muitas mulheres morriam, muitas mulheres sofriam agressões de seus companheiros, mas durante a quarentena aumentou e muito mesmo. As mulheres ficam 24 horas em casa com seus agressores sem poder sair. Que foi algo, no começo, pelo menos da quarentena, foi decretado que não podia sair de casa. Então, muitas pessoas obedeceram e isso afetou muito nessa questão da agressão contra as mulheres. Que a mulher fica o tempo todo em casa com seu marido e qualquer discussão, antes ela podia sair de casa. Voltaria, tem mulheres que voltam para casa também, mas antes ela podia sair de casa, mas agora ela não pode sair de casa por conta do Covid, da doença. Então ela tinha que ficar em casa e tinha que ficar em casa, não tinha o que fazer. Então a chance disso acontecer das agressões era muito maior. E também outra coisa que fala o capítulo 3 é sobre os divórcios. Que assim, com a quarentena veio, como eu já disse, mais tempo em casa. Então, isso alimenta a possibilidade de desentendimentos com a família acontecerem. E você ficar 24 horas sem poder fazer nada, sem poder sair na rua, sem poder ver os amigos, o resto da família, só poder ficar assim, tipo, por exemplo, uma pessoa casada, você e seu marido, obviamente dependendo da relação, não todas, vai desgastando e tem pessoas que não conseguem mais ficar juntos e assinam um papel de divórcio. Isso aconteceu muito também. E que no texto fala sobre a China, que o número de divórcios aumentou muito. O segundo parágrafo, ele já fala da outra classe social, dos trabalhadores precários, que é uma classe, assim, que muitos são trabalhadores precários no mundo inteiro, né? E ele fala sobre, por exemplo,
no texto fala, os trabalhadores precários trabalham um dia para ganhar o salário daquele dia, entende? Então fica muito difícil a pessoa ter os trabalhadores precários não têm a possibilidade de trabalhar em casa em certos países. Como no texto falou do Quênia, na África, né? Falou sobre que eles não tinham a possibilidade de trabalhar em casa. Então, ou eles escolhiam ficar em casa, sem Covid, se protegendo, ou e morrer de fome, né? Porque não ia trabalhar e não ia ter condições de comprar comida, não ia ter condições de pagar a conta, como aconteceu muito aqui no Brasil. Ou ele saía para trabalhar com risco de pegar doença e morrer da doença, mas mesmo assim levou o alimento para casa, para a família. E isso aconteceu muito. Que é um risco, mas dá para se entender, porque ou a pessoa tem que alimentar a casa, né? Então ela tem que trabalhar com certos cuidados, mas tem que trabalhar. No começo ainda estava tudo muito novo, então foi aí que a doença foi se alastrando mais. O terceiro parágrafo fala sobre os trabalhadores de rua, os ambulantes, que não é algo que se precisa de explicações. Por quê? Os ambulantes, eles trabalham na rua, obviamente, e eles vendem mercadorias para as pessoas que ficam passando de lá para cá. O isolamento social, então as pessoas não iam na rua, a rua ficava vazia. Então aí a pessoa vai ficando sem renda, o que acaba correndo a fome, a pessoa não tem a sua renda mensal ou diária, eles trabalham com diária, não tem sua renda diária, então não vai ter como comprar comida, não vai ter como pagar as contas de casa, não vai ter como sobreviver. Então muitas pessoas principalmente os trabalhadores de rua, eles vivem de doações, tanto que em certas comunidades eles fazem doações para as pessoas que tipo não têm dinheiro, não tem renda para alimentar a família. De periferia. Assim, eu posso falar por mim. Eu não moro, eu não sei explicar assim muito bem, mas eu não moro assim num bairro muito marginalizado, mas é um bairro, pode ser considerado periferia, sim. O meu bairro fica do lado de uma favela chamada Vila Esperança, muito marginalizada, bem periferia mesmo. E tipo assim, com o tempo as pessoas estavam obedecendo, sim. Agora, anda na rua ninguém de máscara, tá várias vezes sobre isso. Ninguém usa máscara, todo mundo em aglomeração, festinha. E tipo assim, esses bairros, por exemplo, onde eu moro, meu bairro é bem grande. Onde eu moro, assim, até que é bom, mas mais pra trás de onde eu moro é bem acabadinho. É bem acabado e, tipo assim, tem gente que mora que não tem saneamento básico. Pro lado da Vila Esperança que eu falei, do bairro Vila Esperança, bem marginalizado, tem gente que mora em bairro, em casa de palafita, sem saneamento básico, é beco, é bem favela mesmo. Desculpa a expressão, mas é favela mesmo. Então é difícil você conter essa doença em um bairro que, tipo, tem 6 pessoas por casa e uma casa fica muito do lado da outra. Então, assim, nesses bairros, nessas favelas, Covid, e as pessoas também lá não usam máscara, como no meu bairro também, lá eles não usam máscara. Um tempo já não tem esse negócio. Tanto que, tipo assim, se você andar de máscara na rua, você é estranha, sabe? Parece que você é um alienígena, uma pessoa fora da caixinha. Que só você anda de máscara na rua. Quando eu vou sair, aí eu coloco minha máscara e eu fico andando pelas ruas. Aí eu fico vendo as pessoas andando sem máscara, máscara errada. Tipo, só aqui na parte. O terceiro capítulo foi isso. Ele falou, mais ou menos, teve mais exemplos. Mas ele falou basicamente sobre os certos grupos sociais
que a quarentena não caiu muito bem, vamos dizer assim. Foi bem injusta com essas pessoas, que essas pessoas não têm o luxo de fazer a quarentena, sabe? Trabalhadores, moradores de rua, moradores de periferia não têm esse luxo de, vou ficar em casa que tem um corona, mas e amanhã? O que eles vão comer? É um capítulo bem elaborado, então é um pouco difícil para falar em pouco tempo, mas é mais ou menos isso. Eu separei alguns pedaços, alguns parágrafos e falei aqui. Agora eu vou falar sobre o capítulo 5. O capítulo 5 ele fala basicamente sobre o regresso, a volta das pessoas dessa quarentena vai ser muito difícil. Porque muitos perderam empregos, a situação econômica do Brasil também não tá muito legal por conta da quarentena. Então vai ser muito difícil, porque o capítulo 5 fala a pessoa que perdeu o emprego ou parou de trabalhar vai voltar e o emprego vai estar esperando por ela. A pessoa que nunca teve emprego, por exemplo, já tá na idade de trabalhar e ela vai vir trabalhar e vai ter emprego para ela. Porque muitos não têm o luxo de ter pais que ajudam ele, por exemplo, com a faculdade. Muitos têm que trabalhar desde cedo para ajudar na casa, na família. E essa quarentena só dificultou tudo, né? Porque ficar em casa não é fácil e muitas pessoas perderam o emprego, muitas pessoas passaram fome. Muitas pessoas estão sobrevivendo, principalmente nas periferias, de doações. Muitas pessoas não têm dinheiro nem para comprar um galão de água, que é muito difícil isso. Então, o capítulo 5 fala sobre isso, que vai ser muito difícil. Esse grupo que eu citei, principalmente no capítulo 3, vai ser muito difícil para principalmente essas pessoas voltarem da quarentena, porque não vai estar tudo normal. Vai estar bem difícil as condições. Porque, como eu já disse, a situação econômica do Brasil não tá legal. O desemprego no Brasil já era alto, então depois dessa quarentena só piorou tudo. E isso é muito difícil, tá? Desempregado é muito difícil.